todo dia notificação, hater todo dia fala sobre isso, sobre se o pai realmente desempregado não deve pagar pensão alimentícia. Eu sei que muita gente questiona esse assunto, muita gente não entende de forma clara qual é o objetivo hoje de um pai desempregado pagar pensão alimentícia, mas hoje eu vou mostrar para você realmente se ele tem que pagar, se ele não tem que pagar, quais são os direitos da mãe e do filho durante esse pagamento da pensão alimentícia. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou dizer aqui eu não conto em lugar nenhum e eu quero bater um bate-papo com você para falar de maneira clara, porque durante os atendimentos, muitos pais eles se escondem atrás do desemprego, esconde atrás da falta de dinheiro para falar que ele não tem o valor para ajudar a mãe. Só que nós sabemos que toda desculpa afeta principalmente a vida do filho. Por quê? Porque o filho não tem um pai presente, porque o filho ele não consegue comprar um material escolar, porque o filho não consegue, às vezes, ir para um bom colégio. Então, hoje eu vou tirar essas dúvidas e explicar para você, mãe, que está vivendo essa situação, como você pode sair dela e conseguir ter um padrão de vida melhor para o seu filho. Primeiro ponto é a gente entender que o desemprego ele não tira hoje a possibilidade de o pai não pagar a pensão. Por quê? Porque existe o mínimo que o juiz entende que um pai deve pagar para cada criança. Então vamos colocar, por exemplo, um filho. Quanto que os tribunais hoje entendem que o pai tem que pagar para um filho de pensão? O mínimo, R$ 455. E metade de despesa com farmácia, material escolar, dentista e uniforme. Então hoje não tem a possibilidade hoje do pai falar que ele está desempregado, que ele está sem condição, que está difícil. Por quê? Porque existe um mínimo hoje que é determinado. Agora, se esse pai tiver dois filhos, normalmente os tribunais eles vão fixar entre 608 a R$ 755. Ou seja, um valor muito superior hoje que talvez que muitas mães estão recebendo hoje. Então é importante a gente falar isso, por quê? Porque tem muita mãe que está recebendo valor menor para o filho. Porém, tem algumas mães que vão falar, doutor, mas como que eu vou entender se o pai está pagando o valor de pensão certo ou errado? E depois eu vou falar sobre esse assunto, vou explicar de maneira clara para você entender se está recebendo o valor certo ou errado. E também vou dizer aqui algumas perguntas que a gente recebe todo dia. Eu separei algumas caixinhas de perguntas dentro do Instagram. Hoje a gente tem quase 200 mil seguidores. E eu abri uma enquete hoje justamente para essa live para fazer perguntas sobre curiosidades e o melhor tema que as pessoas tinham dúvida. E eu separei aqui as 10 melhores para eu falar daqui a pouco para você. Então, talvez essa dúvida aqui pode fazer você receber um valor maior de pensão. Então, fica comigo até o final que vai ser muito importante. Segundo ponto, por que um pai desempregado tem que pagar hoje um valor mínimo de pensão alimentícia? Primeiro, porque a criança hoje, a fome dela, ela tem necessidade de comprar roupa, de vestir, de colocar um sapato, não espere esse pai arrumar um emprego. Ou seja, apesar dele estar desempregado, ele deve contribuir. E algumas mães vão falar, mas como que ele vai contribuir se ele não está trabalhando? Então a gente vem para o ponto de se virar. Se esse pai hoje não está trabalhando, eu tenho certeza que ele tem os dois braços, ele tem as duas pernas, então não adianta ficar correndo atrás de desemprego, atrás da preguiça para falar que não tem condição. Por quê? Porque existe um mínimo a ser pago. E a mãe ela deve saber disso. Até porque eu sei que é importante hoje a mãe receber a pensão, mas hoje eu tenho um filho recém-nascido, o Henrique, e eu fico pensando, né, principalmente à noite, quando eu vou, às vezes, ajudar a dar um banho nele, a dar uma madeira para ele, eu fico pensando, como deve ser difícil uma mãe hoje cuidar sozinha de filhos, principalmente mãe com mais de um filho. Às vezes um deve estar chorando ali do lado, tendo que socorrer outro aqui. Então, como é difícil. E principalmente, imagina no dia a dia dessa mãe ter que trabalhar, ter que vestir criança, ter que levar e buscar do colégio, à noite ter que fazer tarefa com o filho. Então, assim, de verdade, não é fácil. Hoje a gente sabe que tem muita mãe hoje sozinha, com dificuldade,
cuidando sozinho do filho. Então, assim, parabéns, mãe. Porque, como eu disse, hoje eu tô vivendo a paternidade e hoje eu entendo o tanto que você é guerreira, o tanto que você se desdobra para conseguir dar uma vida digna para o seu filho. Então, isso é mérito. Por outro lado, você, mãe, você hoje pode ter o valor da pensão alimentícia regularizado. Tem muita mãe hoje que tem medo de entrar na justiça, pensando, olha, eu vou entrar e eu não vou receber nada, ou senão eu vou entrar e talvez eu não ache o pai, ou não consiga que ele pague o que ele já está pagando hoje. Isso tudo são crenças, travas que dificultam hoje você ter acesso a um valor justo e que não são verídicas, que não são verdadeiras. Por quê? Porque hoje o medo ele faz com que o pai tenha um bom estilo de vida, que o pai ele saia, que ele tenha a vida social dele e você hoje fique somente cuidando sozinha. Então pensa nisso, porque eu acho que o maior medo que a gente tem que ter hoje é o medo de estar tomando as mesmas atitudes, é tendo o mesmo resultado. E quando eu tô falando aqui de atitude e resultado, eu sei que você já faz o melhor, você já faz seu máximo, mas é importante você saber que são duas pessoas que tiveram o filho, a criança, então são duas pessoas hoje que devem contribuir e pagar. E se você hoje conhece alguém que não está pagando a pensão, algum pai que está fugindo, correndo, comenta aqui que eu quero entender os melhores comentários e depois é, conversar com você no particular para eu te passar um plano de ação como que você pode hoje receber um valor justo. Agora, o terceiro ponto, antes de eu entrar para a caixinha de perguntas, eu queria explicar para você o seguinte, mãe. Hoje, o pai sim deve pagar o valor da pensão todo mês, só que tem algo que eu vou dizer aqui que tem muita mãe deixa passar e que poderia estar ajudando, recebendo um valor maior, que são as despesas extras. O pai, ele deve sim contribuir com a despesa principal, porém, ele também deve contribuir com despesa com farmácia, material escolar, dentista, uniforme, além da pensão alimentícia. E principalmente agora no início do ano, que tem material escolar, às vezes criança fica doente no final de ano, passa mal, o pai ele deve sim pagar metade de todas essas despesas, para não ficar somente é, à mercê da mãe. Então, mãe, hoje saiba disso. Você poderia estar recebendo um valor muito maior. E vou falar, eu conheço muita mãe, eu vejo nos comentários aqui do Instagram, muita mãe falar que o pai diz que não vai pagar o valor dessas despesas, que ele não tá nem aí, que pode comprar um material que ele não vai ajudar. E, mãe, vou te dar uma notícia perfeita, tá? Toda vez que ele falar isso, saiba que se ele não pagar, ele pode ser preso. Então, isso é só conversa, tá? Para ele deixar só para você pagar essas despesas. Então, fora a pensão alimentícia, também temos as despesas extras curriculares, material escolar, dentista, uniforme. Então, você pode hoje estar regularizando e deixando o pai também com a contribuição dele. E agora, nós vamos para um momento especial, que é onde nós vamos abrir as principais perguntas que nós recebemos no escritório, perguntas recorrentes. Qual que é o valor da pensão? Pai desempregado tem que pagar mesmo o valor da pensão alimentícia? Para você agora ficar antenado ou antenada e entender que existe sim um valor justo de pensão alimentícia. E vamos lá. A primeira pergunta que a gente recebe é: o pai que nunca registrou o filho também é obrigado a pagar a pensão alimentícia? E mãe, alguns casos com certeza. Por quê? O pai hoje que não registrou o filho, ele, ele pode, apesar dele não ter registrado, ele pode ter casado, ele pode ter outros filhos com essa mãe. E quando a gente comprova isso durante o processo judicial, o juiz ele fixa a pensão apesar do pai não ter registrado. Então, se eventualmente hoje você teve um filho e o pai não registrou, o que você pode estar fazendo? Buscando provas através de conversa no WhatsApp que ele vai falar que vai registrar, onde que ele vai tem essa comunicação entre vocês. Então isso é muito importante. Segundo, verificar, ó, eu fui casado, eu tive uma união estável, então eu vou pegar fotos, prints, histórico
desse relacionamento que você teve com ele. E por fim, sempre que você tiver dúvida, fazer o exame de DNA. Que aí no exame de DNA não tem dúvida, ele vai comprovar se esse pai tem ou não condição de pagar essa pensão alimentícia, tá? Mas se ele não registrou, então ele pode pagar sim, tá? Vai ter casos que ele ainda vai pagar um valor muito alto.